Boa palestra. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão, né? Tá, então vamos lá. Leandro, obrigada pela introdução. O tema que eu escolhi compartilhar com vocês hoje no nosso ciclo de palestras é o exercício físico na hipertensão pulmonar, né? As possíveis adaptações que acontecem ao treinamento e as potenciais implicações clínicas para esses achados, né? Eu acho que vai ser uma conversa bem interessante, porque ao contrário da hipertensão arterial sistêmica, pouco se ouve falar sobre a hipertensão pulmonar, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é falar que quando a gente fala de hipertensão pulmonar, nós estamos falando de uma condição fisiopatológica em que há um aumento progressivo da pressão da artéria pulmonar, é uma condição crônica, complexa e, por isso, de difícil diagnóstico. Ela ainda é uma condição rara, tá? Especialmente para alguns subgrupos da hipertensão pulmonar, acometendo 1% da população mundial até a faixa dos seus 65 anos. Apesar do avanço nos medicamentos e nas pesquisas, ela ainda é uma condição com um péssimo prognóstico e sem cura. Tá? Mas, afinal de contas, o que é a hipertensão pulmonar? Como ela surge? Se a gente lembrar lá da aula de fisiologia, né, na nossa graduação, nós aprendemos que, ao contrário da circulação sistêmica, a circulação pulmonar, ela funciona com baixa pressão, tá? Sob baixa pressão. Então, em condições normais, a pressão no interior da artéria pulmonar, pressão média, equivale a mais ou menos 14 milímetros de mercúrio. E a hipertensão pulmonar, ela vai se estabelecer quando há um aumento da pressão da artéria pulmonar para o valor equivalente ou maior a 20 milímetros de mercúrio. Mas qual é o problema desse aumento na pressão da artéria pulmonar? O problema é que o ventrículo direito, assim como a circulação pulmonar, o ventrículo direito não foi feito para trabalhar sob alta pressão, né? Ele foi feito para trabalhar com baixa pressão. Então, frente a um aumento sustentado da pressão da artéria pulmonar, esse ventrículo direito vai ter que trabalhar muito mais para vencer a resistência imposta pelo alto valor de pressão no interior da artéria pulmonar. Então, com esse aumento progressivo e essa sobrecarga de ventrículo direito, ocorrerá um remodelamento, alterações estruturais na câmara cardíaca direita, levando a um quadro de insuficiência cardíaca crônica direita e falência de ventrículo direito. Em um último estágio, o paciente vem a óbito, né? Mas qual que é o problema? Qual que é o mecanismo envolvido no aumento da pressão da artéria pulmonar? Por que há o aumento da pressão da artéria pulmonar? As causas são diversas, né? E aqui eu cito algumas das principais causas. Esse aumento da pressão da artéria pulmonar, ela pode ser uma consequência de uma vasoconstrição crônica na artéria pulmonar, gerando um aumento da resistência da vasculatura pulmonar, que, por sua vez, pode ser causada por uma alteração específica e estrutural da artéria pulmonar. Ela pode ainda ocorrer como consequência de uma doença pulmonar hipoxêmica, como a DPOC, e ela pode ocorrer em consequência da existência de trombos na árvore pulmonar, levando a um aumento da resistência. E a hipertensão pulmonar, ela pode ainda ser uma consequência de outra doença de base de câmara cardíaca esquerda, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca esquerda. O que eu gostaria de deixar claro aqui é que, independente do mecanismo que está causando o aumento da pressão da artéria pulmonar e causando a hipertensão pulmonar, todos os pacientes vão trilhar essa estrada de sintomas, tá? Eles compartilham estes sintomas. É a fadiga, é a tontura, a dor precordial e, principalmente, uma intolerância, uma dispneia aos esforços, que é progressiva. Então, no primeiro momento, esse paciente é assintomático durante o repouso, relatando uma dispneia somente a grandes esforços, e com o avançar dessa condição, com o avançar da doença, ele relata também a dispneia e intolerância a pequenos esforços. Então, esse indivíduo ele fica incapacitado de amarrar os cadarços, calçar um sapato, tomar um banho, porque a dispneia vai aparecer, inclusive, ao repouso. Tá? E no estágio final, esse paciente lida com a síncope, extremidades inchadas e cianose, que é um quadro característico da falência de ventrículo direito.
ok? E como vocês podem imaginar, né, todos esses sintomas IHP vão ter um impacto extremamente negativo na independência e na qualidade de vida dessas pessoas. E é aí que a terapia medicamentosa, só passar olhando para cá, a terapia medicamentosa e as terapias adjuvantes vão atuar, tá? Na progressão da doença, tentando diminuir a pressão na artéria pulmonar e, consequentemente, diminuir esse quadro de sobrecarga de ventrículo direito e melhorar os sintomas, os sintomas desses pacientes, né? Principalmente a dispneia aos esforços, essa intolerância aos esforços, né? E é também dentro desse contexto que o exercício físico tem sido recentemente recomendado como uma terapia adjuvante, não farmacológica, para melhora da independência e da qualidade de vida desses pacientes. Né? Então, assim, a conversa que nós teremos hoje vai ser com base, essas evidências que eu trouxe, vai ser com base no posicionamento da Sociedade Respiratória Europeia, que foi o primeiro posicionamento de uma sociedade respiratória a, de fato, colocar o exercício físico como uma ferramenta não farmacológica no tratamento dos pacientes com hipertensão pulmonar severa, tá? Esse posicionamento levou em consideração todas as evidências até o momento, né, totalizando 784 pacientes em todas as classes funcionais. Então, desde o paciente assintomático até aquele paciente em um estágio final da doença, né? Foram utilizados no exercício físico protocolos, em sua maioria, no treinamento físico multimodal, né, múltiplas modalidades, e misto, em que o paciente começava o treinamento físico no ambiente hospitalar e depois ele levava o físico para dentro de casa, né, no ambiente domiciliar. E foram discutidas a segurança do exercício físico para essa população e as implicações clínicas. E é nestes dois tópicos aqui que eu vou me ater hoje, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se o exercício físico é seguro para essa população. Por que isso é importante, a segurança? Porque não há muito tempo, o exercício físico, mesmo leve, a moderada intensidade, não só ele não era recomendado, como ele era contraindicado para esses pacientes, porque acreditava-se que o exercício físico ele poderia exacerbar o sintoma desses pacientes e piorar o quadro clínico, né, levando uma sobrecarga de câmara cardíaca direita, né? No entanto, esse posicionamento da sociedade europeia trouxe achados bem importantes para a gente, né? Quando a gente fala de efeitos adversos relacionados ao exercício físico para essa população, nós estamos falando da tontura, uma dessaturação para valores críticos, normalmente abaixo de 90%, tá, de saturação, arritmia, hipotensão, síncope, em decorrência de um baixo débito e a fadiga excessiva. No entanto, essa análise feita pelo posicionamento demonstrou que, em pacientes estáveis, tá, em medicação otimizada, ocorreu, na verdade, uma baixa porcentagem de complicações relacionadas ao exercício. Essas complicações, quando ocorreram, foram maiores nos protocolos domiciliares, então, quando o indivíduo é levado para casa para fazer o exercício físico lá, quando comparado com o ambiente hospitalar, tá? Com treinamento físico no hospital ou numa clínica de reabilitação. No entanto, na ocorrência dessas complicações de fadiga, tontura e hipotensão, não foi necessário parar o treinamento físico, né? O que houve nestes estudos foi um reajuste do protocolo, um reajuste da intensidade, da frequência, de acordo com a necessidade de cada indivíduo. E complicações importantes, como arritmia supraventricular e síncope, correspondeu a menos de 1% dessa coorte total aí de 674 pacientes, né? E o mais importante, não houve nenhum relato de piora clínica, descompensação ou piora da severidade desses pacientes, tá? Então, isso traz para a gente uma potencial, traz para a gente as evidências de que o exercício físico, ele pode sim ser uma estratégia não farmacológica segura para esses pacientes. É claro que a segurança, ela depende de um treinamento de equipe e de uma monitorização constante desse indivíduo, seja no ambiente hospitalar, numa clínica de reabilitação, numa academia ou em casa, ok?
Bom, mas primeiro nós falamos da segurança e agora quais são os possíveis benefícios? Em que variáveis e que indicadores relacionados à hipertensão pulmonar, à progressão da doença e aos sintomas a gente pode esperar que o exercício físico atue, tá? O primeiro é a capacidade, o primeiro indicador que nós vamos falar é da capacidade de exercício na hipertensão pulmonar. Nós sabemos que a intolerância ao exercício, a redução da capacidade de exercício, ela é a principal característica desses indivíduos e com impacto extremamente negativo na qualidade de vida do portador de hipertensão pulmonar. E um indicador importante de redução da capacidade do exercício é a redução da distância caminhada, avaliado pelo teste de caminhada de 6 minutos. Para quem não está familiarizado com esse teste, eu vou explicar ele aqui de maneira resumida, tá? Ele é um teste de característica submáxima, e nesse teste é pedido ao indivíduo que ele caminhe numa distância pré-calculada aqui de 30 metros, caminhe sozinho, em ritmo próprio, não correndo, né? E ele caminhe uma distância máxima, que será computada por um período máximo de 6 minutos, tá? Essa variável, que é a distância caminhada, está extremamente deprimida nos pacientes com hipertensão pulmonar e guarda íntima relação com a severidade e com o prognóstico desses pacientes. No entanto, as evidências até o momento mostram o efeito benéfico do exercício físico nessa variável, na distância caminhada, né? Isso foi demonstrado neste estudo, que conta até o momento com a maior coorte de pacientes que avaliou essa variável, 183 pacientes, com etiologias variadas, várias causas de hipertensão pulmonar. E em todas as classes funcionais, desde o paciente com limitação a grandes esforços até o paciente com limitação a pequenos esforços, tá? Esses voluntários do estudo foram submetidos a um treinamento físico multimodal, um treinamento aeróbio, resistido e com exercícios para musculatura respiratória. Foi feito o protocolo misto, em que eles começavam o treinamento físico nas primeiras 3 semanas no ambiente hospitalar e partiam para o ambiente domiciliar, tá? Em uma intensidade leve a moderada. Queria destacar aqui que mesmo quando esses voluntários foram para o ambiente domiciliar, era mantido um contato constante por telefone com esses voluntários, eles recebiam um manual de orientação, recebiam um cardiofrequencímetro e um oxímetro para que houvesse a monitorização constante desses indivíduos, tá? E veja que interessante. Durante o período de treinamento físico hospitalar, houve uma melhora significativa da distância caminhada, uma média de 68 metros na distância caminhada. Isso ocorreu independente do mecanismo que levou à hipertensão pulmonar, né? Ocorreu em todos os grupos de hipertensão pulmonar e ocorreu em todas as classes funcionais. Então, não ficou restrito apenas ao paciente mais assintomático, né? E o efeito foi maior na classe funcional 4, que é em que o indivíduo tem uma intolerância mesmo a pequenos esforços, tá? E o mais importante, a melhora na distância caminhada não ficou restrita ao ambiente hospitalar, né? Observem como houve a melhora comparado ao basal, um aumento de 78 metros na distância caminhada, mesmo no ambiente domiciliar, né? Isso mostra para a gente que o exercício físico não precisa ficar restrito ao ambiente hospitalar, né? O que confere maior independência para esse indivíduo. Uma outra variável que está extremamente deprimida nesses pacientes e que tem demonstrado ter um efeito benéfico do exercício sobre essa variável é o VO2 pico, é o consumo de oxigênio, né? Neste estudo, também, em que os voluntários foram submetidos a um treino multimodal, misto, de intensidade leve a moderada, os indivíduos apresentaram um aumento no VO2 pico, né, avaliado pelo teste de exercício cardiopulmonar, um aumento de 25%, quando comparado a um grupo que não foi submetido a um treinamento físico, tá? E esse aumento no consumo de oxigênio foi acompanhado de uma melhora na eficiência ventilatória. Esses indivíduos, comparados ao grupo controle, atingiram maiores cargas no teste de exercício cardiopulmonar e houve uma melhora na classe funcional desses indivíduos, tá?
Em conjunto, isso demonstra para a gente o efeito benéfico do exercício físico, no aumento da tolerância aos esforços, que, é claro, se reflete no aumento da qualidade de vida. O que, de fato, foi demonstrado neste estudo, em que o treinamento físico resultou no aumento dos parâmetros de qualidade de vida, tanto nos aspectos físicos, quanto nos aspectos de saúde mental. Além disso, se nós levarmos em consideração que o VO2 pico, a eficiência ventilatória e a classe funcional são indicadores, né, independentes de melhoria do prognóstico desses pacientes, isso ressalta para a gente a forte implicação clínica do exercício físico na HP. Tá? Só mostrando para vocês que a melhora da capacidade do exercício por essas variáveis, distância caminhada e VO2 pico, ela foi corroborada por outros estudos, além dos que eu mostrei aqui, nesta meta-análise, tá? Publicada em 2017. Houve um aumento, assim, uma média, comparado a uma situação controle, de 60 metros na distância caminhada e de 2 consumo de oxigênio. E essa meta-análise também mostrou que o treinamento físico, ele de fato resulta numa melhoria dos componentes físicos e mentais da qualidade de vida. Né? Isso ressalta para a gente o benefício do exercício físico para esses parâmetros clínicos de severidade de prognóstico para HP. Mas, é claro, isso também mostra para a gente a necessidade de maiores estudos de rigor metodológico, estudos controlados, randomizados, estudos multicêntricos, para que a gente haja maiores estudos que corroborem essa melhora nesses parâmetros de capacidade do exercício. Outras variáveis que tem sido demonstrado que tem o benefício do exercício físico são os parâmetros hemodinâmicos. Como eu mostrei lá nos primeiros slides, a base da hipertensão pulmonar é uma sobrecarga de ventrículo direito causada pelo aumento da pressão da artéria pulmonar. Pois bem, esse estudo, até o momento, é a única evidência que nós temos, tá? Em humanos, em pacientes com hipertensão pulmonar. Esse estudo demonstrou, por meio de um cateterismo direito, então com uma medida invasiva, que o treinamento físico, também multimodal, misto e de intensidade leve a moderada, promoveu um aumento, uma redução na pressão da artéria pulmonar, tá? Uma redução de quase 20% na resistência vascular pulmonar no grupo que fez o treinamento físico, ao passo em que o grupo controle teve uma piora nesses parâmetros. Além disso, esse grupo que treinou apresentou melhora do débito cardíaco de 12% e um aumento no índice cardíaco de quase 10%, comparado a um grupo controle, tá? Essas evidências não foram demonstradas somente no repouso, mas também durante o exercício, em que houve um aumento de quase 10% no índice cardíaco e um aumento no consumo de oxigênio durante o exercício. Essas evidências para a gente mostram, possivelmente, que o exercício físico também atua diminuindo a sobrecarga cardíaca, que, por sua vez, vai reduzir a dispneia e aumentar a tolerância ao esforço desses pacientes. É claro que essa é a única evidência que nós temos até o momento, com medidas invasivas, uma medida direta, e os resultados são promissores, mas, novamente, há uma necessidade de mais estudos multicêntricos e com medidas invasivas com essas variáveis. E agora eu passo para os possíveis potenciais de ação que estão envolvidos nesse contexto da hipertensão pulmonar. Nós vimos que o exercício físico, ele melhora a capacidade do exercício, parece reduzir a dispneia, parece melhorar a hemodinâmica cardíaca, que, por sua vez, tem um impacto positivo na qualidade de vida e na independência destes pacientes, né? Mas os estudos relacionados a mecanismo ainda correm, na sua maioria, em protocolos experimentais, tá? Em que a hipertensão pulmonar ela é induzida em ratos, camundongos, por monocrotalina. Mas o que essas evidências mostram para a gente? Possivelmente há uma melhora na função e na estrutura cardíaca e vascular pulmonar, como, por exemplo, uma diminuição do remodelamento de câmara de ventrículo direito e da artéria pulmonar.
acompanhado de uma redução do processo inflamatório nessas estruturas. Além disso, há uma melhora na função e na força da musculatura respiratória. Isso foi demonstrado já em estudos com humanos, em que o exercício físico, de maneira crônica, promoveu a melhora na força da musculatura inspiratória e expiratória. Além disso, soma-se uma melhora na função da musculatura esquelética, né? Estudos com humanos e em modelos experimentais mostraram que o exercício físico possivelmente melhora a força de quadríceps, aumenta a capilarização e a capacidade oxidativa da musculatura esquelética, né? Em conjunto, esses dados mostram, possivelmente, que há uma melhora de todos esses órgãos e sistemas e levando à melhora da capacidade do exercício e da hemodinâmica desses pacientes. Por fim, eu gostaria só de destacar um estudo que foi recentemente publicado pelo grupo da professora Patrícia Brum, que mostrou o efeito do treinamento físico como preventivo para esse quadro da hipertensão pulmonar, né? Para caquexia, para intolerância ao exercício. Isso porque, neste estudo, os animais os animais com hipertensão pulmonar, que foram submetidos a um treinamento físico precoce, ou seja, antes do desenvolvimento de intolerância ao exercício, o treinamento físico foi capaz de prevenir a caquexia, a perda de massa muscular, de massa gorda também, e de reduzir a intolerância ao exercício físico. Né, o que traz para a gente, possivelmente, um efeito preventivo do exercício nessa população. É claro que esses dados ainda precisam ser, e essas hipóteses precisam ser investigadas em pacientes, em humanos, para a gente saber até que ponto esses achados são transferidos para os pacientes, né? Então, fazendo um breve resumo do que nós vimos, o que eu trouxe para vocês, até o momento, o que nós temos de evidência é que em pacientes com hipertensão pulmonar, medicados e em condição estável da doença, o treinamento físico de leve a moderada intensidade supervisionado, ele parece ser uma estratégia, sim, segura e eficaz, com benefícios para indicadores de severidade e de prognóstico da hipertensão pulmonar, que se traduzem, é claro, na melhora da independência e da qualidade de vida desses pacientes. Alguns mecanismos propostos são a melhora da função da musculatura respiratória e esquelética, melhora da função da musculatura, da vasculatura pulmonar e cardíaca, levando a uma redução também da inflamação, né? Mas a gente ainda precisa entender até que ponto isso é transferido para os pacientes, né? Além disso, a gente precisa entender, e eu não abordei aqui, qual seria o método mais eficaz. Como vocês viram, a maioria dos estudos utilizou um protocolo específico, multimodal, a mesma intensidade. Então, será que o contínuo vai ser melhor do que o intervalado? Será que uma intensidade um pouco maior ela vai ser benéfica para esse paciente? Além disso, qual o efeito do exercício físico na sobrevida desses indivíduos, né? Isso traz para a gente a necessidade de mais estudos, é um campo aberto para quem gosta de pesquisa e de possibilidades, né? Por fim, eu queria fazer só uma breve propaganda da nossa contribuição para um estudo de mecanismo, né? Nesse momento, a gente está fazendo no meu pós-doutorado um estudo que visa entender o efeito do treinamento físico sobre alguns mecanismos relacionados à disfunção cardíaca e à disfunção da vasculatura pulmonar nesses pacientes, né? E nós estamos propondo uma perspectiva translacional, em que serão avaliados animais com hipertensão pulmonar, mas também pacientes, né? Eu acredito que nós teremos resultados interessantes e eu convido quem tiver interesse, alunos de graduação, de pós-graduação daqui de São Paulo, e quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho e participar, tá? Eu vou deixar o meu e-mail, o meu contato, e eu fico aberta para perguntas. Muito obrigada, pessoal. Deixa eu só colocar o outro fone de ouvido aqui. Muito obrigado, professora Marcela.